Para o Sr. Deputado João Vasconcelos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, como Sr. Presidente da Comissão do Ambiente, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e demais elenco governativo, Senhoras e Senhores Deputados. O Bloco de Esquerda acolhe favoravelmente muitas das propostas consignadas neste orçamento em matéria de poder local e, de modo geral, estamos de acordo com o parecer produzido pela Associação Nacional de Municípios. Refiro que nunca, em tempo algum, os municípios portugueses foram tão gravemente atacados como na anterior legislatura. Sabemos que o anterior governo limitou e condicionou gravemente os municípios, tanto sob o ponto de vista financeiro como sob o ponto de vista da autonomia. E, infelizmente, o poder local democrático vai comemorar o 40º aniversário em liberdade proximamente, portanto vamos comemorar 40 anos, isso é muito positivo, já liberto dos espartilhos impostos pelo anterior governo e que, enfim, todos nós temos memória do que aconteceu, e nomeadamente dos municípios portugueses. A nível financeiro, refiro que a Lei das Finanças Locais não foi cumprida. É evidente que também é um aspecto negativo que nós realçamos. Ela própria também não irá ser cumprida, não está a ser cumprida neste Orçamento de Estado. De qualquer modo, não deixa de ser um pouco demagogia de alguns senhores deputados do PSD quando falam nesta matéria, quando o anterior governo fez tábua rasa exatamente da Lei das Finanças Locais que levou a muitas dificuldades para as famílias que deviam ser efetivamente ajudadas como devia de ser pelo poder local. Portanto, muitos serviços foram asfixiados, foram reduzidos, foram suprimidos, causando graves prejuízos, como se sabe. E nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, foram retirados ao poder local 1.600 milhões de euros. Portanto, é muito dinheiro. O anterior governo efetuou uma descarada intromissão na autonomia dos municípios e, como aqui já foi dito, cujo expoente máximo foi a Lei dos Compromissos e também o Fundo de Apoio Municipal e até o próprio Plano de Apoio à Economia Local. No nosso entender, o FAM funciona como um autêntico garrote, portanto é uma espécie de troika local onde existe, portanto nos municípios onde existe. De facto, impõe taxas e impostos municipais no máximo, redução nos custos de pessoal, podendo levar até despedimentos e, enfim, privilegia as privatizações e as concessões. Portanto, o FAM limita a autonomia administrativa dos municípios, atenta contra os interesses do poder local democrático e condiciona a capacidade dos municípios em satisfazer compromissos da atividade corrente com a capacidade de investimento público imprescindível para a qualidade de vida das populações. De facto, não se admite que municípios que recorrem a este programa devido a um conjunto de situações, de crise, de má gestão, dificuldades, e que, duplamente, sejam os municípios a pagar com situações que eles próprios não foram responsáveis. Portanto, isso é necessário que se altere aqui esta matéria. Nós acolhemos favoravelmente muitas das medidas que aqui estão consignadas, como as isenções de IMI e de IMT dos fundos de investimento, exceção aos limites de endividamento dos empréstimos em matéria de investimento financiados pela União Europeia, reposição da cláusula de salvaguarda do IMI, e que o anterior governo, de facto, acabou, uma situação bastante grave, temos situações muito difíceis e que, felizmente, este governo terá em conta essa situação e que o anterior governo foi, efetivamente, muito insensível. A possibilidade de recrutamento pessoal sem recorrer ao Ministério das Finanças, algum alívio, enfim, na lei dos compromissos, como disse, mas ainda é muito tímido, é preciso ir mais além, e nomeadamente também no FAM. Bom, e aspectos negativos, sem dúvida, é o não cumprimento da lei das finanças locais. Portanto, é necessário que haja, portanto, um olhar mais positivo relativamente a esta matéria, que a lei das finanças locais é um aspecto negativo que nós também não aceitamos. De qualquer modo, entendemos que
há um conjunto de matérias positivas que é necessário ter em conta e que são de saudar. Também vemos com apreensão o facto de a questão dos transportes escolares, das refeições escolares e de iluminação pública também não estar consignado, portanto, uma taxa reduzida. E queria deixar aqui um aspecto aqui ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios que nós, enfim, defendemos. Sabemos que hoje muitas famílias têm grandes dificuldades, fruto da crise, fruto das medidas impostas pelo anterior governo, que se atuou como meros executores, meros capatazes da Troika, impondo graves dificuldades às famílias e que muitas pessoas não conseguem pagar o IMI, portanto é bastante elevado. Nós defendemos, portanto, a aplicação de uma taxa reduzida, para os agregados familiares e que, enfim, deverá ter sido em conta. Gostaria de ouvir a Associação Nacional de Municípios sobre esta matéria. O mesmo relativamente à progressividade do imposto, nomeadamente a participação variável no IRS. Sabemos que a Constituição estipula a progressividade do imposto para haver um maior equilíbrio, maior equidade no pagamento de impostos. Portanto, gostávamos de saber também qual a posição da Associação Nacional de Municípios relativamente a esta matéria. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.